Graça e paz. Amém? Vocês bênção, estão na presença do Senhor, felizes. Como que está a nossa conexão? Está tudo jóia? Hoje não fizemos no Insta, estamos apenas aqui no YouTube. Tem uma boa referência de um pai, de uma paternidade. E com isso não conseguem celebrar o Dia dos Pais. Aí. E eu queria, então, falar com você. Você que hoje não tem uma boa referência de um pai, você que não tem uma boa referência, um exemplo, eu queria te dizer que... Destravou aí? Comentário aí que travou, mas acho que destravou já. Você que é uma pessoa que não tem boas lembranças de um pai, não sai, não perde o que Deus quer falar com você hoje, por ser um dia dos pais. Não feche o seu coração, mas pelo contrário, abra o seu coração. Deixa Deus falar com você hoje. Hoje Deus quer tocar a sua vida. Hoje Deus quer marcar a sua história. Abra-se. Vamos orar? Eu gostaria de orar com você sobre isso, para que o Senhor venha nos ajudar. A obra dele ser feita na nossa vida. A obra é dele e o desejo é nosso de que ele faça a obra. Então nós vamos orar para que toda interferência espiritual na sua vida, todo trauma, tudo aquilo que pode estar te atrapalhando, venha cair por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que fecha o nosso coração para a sua presença. Tudo aquilo, Senhor, que fecha o nosso coração para não te ouvir. Tudo aquilo, Senhor, nas regiões espirituais, que vem para travar o nosso coração. Senhor, eu quebro por terra em nome de Jesus. E nós declaramos que nessa noite vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos receber a Tua palavra plena para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vai me ouvindo aí que eu sei que o áudio está chegando tranquilo para você. Se der uma travadinha aí, você aguenta firme, tá bom? Em Juízes, no texto de Juízes, capítulo 13, versículo 8, existe uma cena muito interessante para nós, existe um episódio muito incrível que a Bíblia nos relata. A Bíblia ela é tão de Deus que ela não esconde tanto a parte boa quanto a parte ruim dos homens. E nesse texto de Juízes 13, versículo 8, nós vamos ler sobre um homem chamado Manoá. E esse homem, ele fez um pedido ao Senhor. Vamos ler? 13, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor. O que Manoá orou? Vamos ver o que ele orou. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Você está com a sua Bíblia aí, você está com o seu aplicativo aberto, grifa esse texto. Mais uma vez, vamos ler. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu peço que o homem de Deus, Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Eu quero te contar rapidamente a história desse homem, o porquê que ele orou isso, porquê foi esta a oração de Manoá. Sabe, quando Manoá ele recebe a sua esposa certo dia em casa, a sua esposa diz, olha, eu estava no campo e o Senhor me visitou. Um anjo do Senhor me visitou e disse que eu não sou mais estéril, que Deus vai me dar um filho. E que além de Deus me dar um filho, esse filho vai começar a libertar Israel da escravidão dos filisteus, do domínio dos filisteus. Então, eu quero lembrar você que tudo na Bíblia aponta para Jesus, mas também nós temos que estar sensíveis ao tempo dessas pessoas. Se você voltar lá no começo do capítulo 13, nós vamos ver que no versículo 1, diz assim que, mais uma vez,
os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Então quero te dizer de um homem que há 40 anos a sua geração estava sendo oprimida, estava também a sua geração, além de ser oprimida, tinha se afastado do Senhor, mas a sua mulher vem com um episódio sobrenatural e diz: olha, marido, eu quero te dizer que Deus me visitou hoje. Chegou aquele de repente que a gente fala. Então esse de repente foi depois de 40 anos. Não foi o de repente que a gente grita e fala de repente, mas foi um de repente depois de 40 anos, Manoá foi visitado e a sua família pelo Senhor. Já eu quero dizer o que a gente vai falar sobre Manoá. Um outro homem que também nós vamos falar sobre ele hoje é em Provérbios 4, versículo 4, Davi. Davi é um exemplo em que Salomão cita o seu pai nesse texto. Ele diz que quando ele era novo, o pai dele ensinou a ele. Então Davi ele é um exemplo de um pai que conseguiu ensinar o seu filho, conseguiu preparar o seu filho para algo que agradasse ao coração de Deus. Eu quero te lembrar de Davi, que ele cresceu à margem da sua família. Davi, se nós formos pegar o exemplo de pai que Davi teve, quando um homem de Deus foi visitar a casa do pai de Davi, todos os filhos se reuniram para receber uma palavra. Toda a família se reuniu para receber uma palavra, mas Davi ficou esquecido. Então, Davi é um segundo homem que eu quero falar hoje. Nós vamos falar sobre esses dois homens, mas eu quero falar, além de Manoá, além de Davi, eu quero falar também sobre Isaac. Gênesis 27, 35, Isaac abre os nossos olhos para um princípio espiritual que rege a nossa vida. Um princípio espiritual da importância da bênção de um pai sobre a vida de um filho. Eu quero que você só escreve aí para mim se você está conseguindo me ouvir tranquilo. Escreve aí para mim se está chegando o áudio tranquilo para você, porque eu preciso que você esteja comigo bem ligado, tá bom? E se estiver chegando, fica firme aí e Deus vai falar com você, assim como falou poderosamente comigo. Sabe, enquanto ser um pai traz muitas responsabilidades sobre um homem, nós ao mesmo tempo, como eu falei agora há pouco, muitos de nós não temos exemplo dentro de casa como pais. Talvez a sua história seja de um pai que, em vez de te proteger, ele fez ao contrário. Em vez de te trazer segurança, te traz insegurança. Algo que você não gosta de lembrar, alguém que você não gosta de lembrar, ou alguém que talvez você nem conheceu. Sabe, eu entendo que há um grande mover de Satanás no reino espiritual, há muitos anos, há várias gerações, para que a gente perdesse a nossa referência de paternidade. Obrigado, a Jéssica está me ouvindo bem, então para mim já está tudo bem. Se só ela ouvir, a minha família está me ouvindo, está uma bênção, tá bom? Brincadeira, eu gostaria que todos vocês me ouvissem também, mas a minha casa é mais importante. Então, ela está ouvindo pelo YouTube, tá bom? Não está aqui do lado, não. Então, é por isso que ela escreveu bem. Voltando. Tantas situações que nós temos de pai, tantas situações de paternidade, como eu disse, eu creio de verdade que existe uma estratégia de Satanás. Ele nunca vai desistir de destruir a nossa vida, mas existe uma estratégia dele para que ele destrua algo em nós. Então, uma das estratégias de Satanás é tirar de você, é tirar de mim uma referência de paternidade. Tirar uma referência de nós, de quem é o nosso Pai Celestial. Porque você acreditando, ou talvez você não acreditando, tudo o que você acredita, tudo o que você vive, você reflete para a sua vida com Deus. Tudo o que você está levando, está acontecendo com você, você vai olhar para Deus e inconscientemente a sua família, ela te traz bases.
Então, por isso que eu acho tão especial o Dia dos Pais. Porque nós precisamos falar de paternidade, estamos no mês da família. Então, nós temos pais que estão aqui conosco. Nós temos todos nós filhos e temos também futuros pais que um dia serão pais. Sabe, mas para todos nós, o que eu quero olhar para a vida desses 3 homens, o que eu quero olhar para a palavra, o que a palavra nos diz, é porque a palavra, ela conhece, Jesus é a palavra. E a Bíblia, a palavra de Deus, nós entendemos que ela é um padrão para as nossas vidas. Um padrão celestial do que devemos seguir. E quando olhamos para a palavra, não existem desculpas. Quando olhamos para a palavra, não existem desculpas para fazermos ou não fazermos. O nível de Jesus, o nível do reino dos céus é a palavra. E nós não negociamos a palavra, nós amamos a palavra. Então, o que nós vamos olhar hoje para a palavra e entender é que uma coisa que você precisa entender, Efésios 6, capítulo 6, versículos 2 e 3, nos diz que a honra ao pai e à mãe é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia. Então você quer ter uma vida longa? Quantos de nós queremos viver muitos anos? Então você pode ter certeza que se você honra a sua mãe e ao seu pai, aqui a Bíblia não está dizendo, se o seu pai e sua mãe for bonzinho, honre. Mais pra frente ela vai dizer, pai e mãe, não provoque a ira dos seus filhos. Mas nesse ponto que ela está falando com os filhos, ela fala assim, não interessa quem é seu pai ou sua mãe, honra. Honra o teu pai e a tua mãe. Ah, mas pastor, meu pai e a minha mãe, eles não conhecem Jesus. Meu pai e a minha mãe, eles vivem à margem da sociedade. Eu nem conheci o meu pai. A minha mãe nem cuidou de mim. A Bíblia nos diz que se você quer viver uma vida longa, você precisa hoje começar a honrar o seu pai e a sua mãe. Então, essa é uma palavra bíblica. É uma palavra, se você quer viver essa promessa, você precisa cumprir esse princípio espiritual. Então, nós vemos que na Bíblia, Jesus também é um exemplo para nós. Nós falamos sobre Isaac, que ele nos mostra um princípio espiritual que nós podemos aprender. Paulo, aos Efésios, nos mostra um princípio espiritual. Nós vemos como exemplo de vida Manoá, que eu vou falar sobre ele, e Davi, e eu quero dar um outro exemplo de vida para você, que é o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele não foi pai aqui na terra, ele é o nosso irmão, nós falamos isso. Jesus, ele veio como o único filho de Deus, e após ele ressuscitar, ele ressuscitou como o primeiro filho de Deus, como primogênito de todos nós, que vamos um dia ser levados para passar a eternidade na Nova Jerusalém. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus enquanto filho, então esse ponto que eu quero pegar agora com você, todos nós somos filhos, certo? Você é filho, filho de sangue de alguém, e você também é filho de Deus, filho espiritual. Então, como filhos, nós podemos aprender algo com Jesus. O que nós podemos aprender algo com Jesus é como honrar ao nosso Pai Celestial. Eu quero ter vida e vida em abundância. Eu declaro sobre a sua casa, sobre você, vida e vida com abundância. Mas para você ativar essa palavra profética, você precisa cumprir a honra. E como vamos honrar a Deus que está no céu? Então nós vamos ler aqui o que Jesus está nos falando sobre honra a Deus. Abra sua Bíblia em João 17. João 17, ele é a oração sacerdotal. Tenho falado bastante sobre essa oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal foi quando ele orou como um sacerdote por nós, por mim e por você. Abre aí, João 17, versículo 20. Perdão, versículo 13 até o versículo 20. Nos diz assim: Jesus estava orando em voz alta e João, o discípulo, anotou essa oração, tá bom? Agora, ele estava falando com Deus Pai, falou: Pai, agora eu vou na tua presença, vou para a tua presença. E enquanto eu ainda estou no mundo, eu digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço, Pai, que o Senhor os tires do mundo,
mas que os proteja do maligno ou de Satanás. Ou do mal, depende da versão. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Consagra-os na tua verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, Pai, eu envio eles ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. E eu não peço apenas por esses aqui, por esses discípulos, mas também por todos que vão crer em mim, por meio da mensagem destes que estão aqui. Então, primeira coisa que, antes de eu falar sobre como honrar a Deus, você tem que ter clareza que as pessoas que não têm uma vida com Deus, elas provavelmente não te entenderão. E a palavra Jesus nos diz que o mundo, as pessoas desse mundo, nos odeiam, porque nós não somos daqui. Então, eu vejo muitas pessoas tentando ser politicamente correto como filho de Deus. Olha, nós temos que ser biblicamente correto. E temos que honrar as leis brasileiras. Isso sempre. As leis de Deus não vão ser contra as leis brasileiras. Você não tem que falar, mas então vou honrar Deus e as leis da Constituição. Isso é desculpa para fracos, desculpa para quem está querendo arranjar uma desculpa. O que nós estamos dizendo é que aqueles que se levantam para honrar a Deus, nem sempre, ou a maioria das vezes, não serão reconhecidos ou honrados ou tidos em boa vontade por as pessoas desse mundo. Então é isso que você precisa entender de primeiro ponto, que a honra a Deus é inimizade com o mundo. Então nós vamos ver o que a palavra nos diz sobre honrar a Deus. Então Jesus está nessa oração e ele fala, olha, eu entreguei a minha vida, eu me entrego, o versículo 19, eu me entrego como um sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer a mesma coisa que Paulo nos diz lá em Romanos 12. Se você não abriu ainda, nós vamos jogar aqui na tela, ou se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir aí, Romanos 12. Jesus, depois você lê com calma essa oração de Jesus, ela tem muito significado, mas um dos significados dessa oração, desse trecho que eu li, Jesus estava dizendo a mesma coisa que eu vou ler agora para você. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, uma renovação da sua mente, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que eu quero que você entenda é que para honrar a Deus, você precisa completamente entregar sua vida, render a sua vontade à vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez. E a palavra nos diz que quando Jesus ele desistiu da sua vida, por amor a mim e a você, quando ele entregou-se como sacrifício, porque somos pecadores e precisamos dele como Salvador, quando ele fez isso, então o Pai lhe deu um nome acima de todo nome, que diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, ou seja, vai honrar, e toda língua vai dizer que não há outro Senhor a não ser Jesus, por conta da obediência, do sacrifício de Jesus em se entregar para fazer a vontade do Pai. Então, se você quer viver uma vida longa, você quer viver uma vida espiritual plena, se você quer acordar amanhã e estar tinindo espiritualmente, não tem outro segredo a não ser você desistir da sua própria vida para viver a vida de Deus em você. Amém? Mas desistir da nossa própria vida vai completamente ao contrário de tirar a nossa vida. Desistir da nossa própria vida quer dizer então que os nossos sonhos não são mais os nossos sonhos, são os sonhos de Deus. As nossas vontades não são mais nossas vontades, mas são as vontades de Deus. E eu pergunto, onde estão os filhos? Onde estão as filhas que vão se levantar para honrar a Deus em meio a uma geração que se esqueceu do Senhor? Ou em meio a uma geração que quer amizade com o mundo e acha que isso é amizade com Deus? Será que sou eu e você? Eu sei que eu sou um dos que se levantam como filhos para honrar ao Senhor.
Se você quer, você também vem comigo. Mas se você não quiser, eu respeito você. Mas não espere que eu tenha em você uma pessoa de honra. Porque nós que buscamos agradar a Deus, nós almejamos por coisas espirituais. Nós estamos aguardando ansiosamente. Ou se essa palavra ansiosamente pegar ruim para você, nós estamos aguardando com grande expectativa o retorno do nosso Senhor para vir buscar uma igreja que se santificou, uma igreja que largou o pecado para viver amando a Jesus. Essa é a igreja, esse é o povo, esse é o homem, essa é a mulher, esse é o filho, essa é a filha que honra ao Senhor, aqueles que se entregam completamente a Deus como sacrifício vivo e santo, do jeito que Deus considera agradável. Será que você quer isso? Será que você quer isso para a sua vida? Eu quero para a minha vida. Eu quero totalmente viver as vontades de Deus para mim, a vontade de Deus para a minha vida, o propósito dele, boa, perfeita e agradável. Mas só existe uma receita, só existe um segredo: desistir. Olha, isso significa o volante da minha vida está na mão de Jesus. O volante da minha vida está na mão de Deus. Mas quando nós dizemos, o volante da minha vida está na mão de Deus, existem muitos homens e mulheres que se tornam meninos, crianças, inconsequentes, e deixam as responsabilidades para amanhã e dizem, está na mão de Deus. Isso não é bíblico. Deixar na mão de Deus não quer dizer que as suas responsabilidades, aquilo que as suas mãos, seus pés, seu cérebro pode fazer, Deus vai fazer. Mas quer dizer que nós vamos renovar a nossa mente para entender o que Deus quer de mim. Ou seja, eu digo, Deus, o que o Senhor quer de mim, pode fazer. O que o Senhor tem através de mim, tua é a glória, tudo vem de ti, tudo é pelo Senhor e tudo volta para o Senhor. Mas eu quero entender como os céus estão pensando no dia de hoje. Homens e mulheres que vivem para honrar ao Pai Celestial, não vivem para agradar homens, mas vivem para ativar a realidade do céu na terra. São homens e mulheres que transbordam do Espírito Santo. São homens e mulheres que nas mais simples das suas atitudes estão transbordando Jesus e nem percebem que estão transbordando tanto Jesus, porque não fazem isso para dizer, olha, eu estou fazendo isso porque é a glória de Deus, mas é porque é um estilo de vida. A pessoa literalmente está com a sua cruz tomada, seguindo a Jesus, negando a sua vontade e dizendo, olha Jesus, eu já morri para esse mundo, olha povo, eu já morri para as minhas vontades, para o que interessa para vocês, para o que para você é status ou não, mas eu quero viver para agradar e honrar ao meu Pai que está no céu. Amém? Aleluia! Eu quero dizer algumas coisas para você. Esse versículo, esse texto de Paulo nos ensina algumas coisas para nós. Nos ensina que a verdadeira honra para o Pai, quando nós nos entregamos a Ele, produzirá alguns efeitos na sua vida, e eu gosto de pontuar. Então, duas coisas que eu quero pontuar para você de quando você toma uma decisão no seu coração. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Acontece que, então, esse processo de dia após dia, entendendo a vontade de Deus para mim, vai me santificar. Chama processo de santificação. Hoje você está pior, se a gente pudesse falar isso, né? Está pior do que amanhã. E amanhã você está pior que depois de amanhã. Porque você olha para Jesus e fala assim, nossa, eu pensei que eu estava parecido com Jesus, mas eu ainda não estou parecido. O Senhor, então, Ele vai nos santificando à luz da sua palavra. Como que Ele vai fazendo isso? Como que o Senhor vai nos transformando? A palavra diz, Paulo, ele está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz aqui, ó, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Ou seja, para nós vivermos a vontade de Deus, você quer uma dica prática? Não imite o que as pessoas fazem. Imite o que Jesus fez. E não tem desculpa para isso. Nós vamos parar. Nós paramos já de dizer que é difícil. Se fosse difícil, se fosse impossível, não estava na Bíblia. E o reino é acessível a mim, é acessível a ti, o reino está disponível, Jesus já fez o mais difícil, Ele entregou a sua vida, é uma questão de se você quer ou você não quer. Se você não quer, meu irmão, diga, não quero, mas não fica falando que é difícil, porque quem opera em nós é o Espírito Santo.
O evangelho é poder. O evangelho não é palavra. O evangelho é vida transformada. Então, não imitem os costumes desse mundo, o comportamento desse mundo. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para honrar o Pai. Você precisa desistir de querer ser o bom para as pessoas. Então, Paulo, nesse texto que ele estava falando, ele diz assim, olha, tinha hora que as pessoas achavam que a gente não sabia nada, enquanto a gente sabia tudo. Tinham pessoas que achavam que a gente não tinha nada, enquanto a gente tinha tudo. Tinham pessoas que achavam que nós éramos desconhecidos, enquanto somos muito conhecidos. Ou seja, ele diz, olha, pouco me interessa o que estão pensando. Eu quero saber o que os céus estão pensando de mim. O que os céus estão pensando de você hoje. É isso que nos importa. Você está honrando ao Pai? Você está honrando ao Pai tentando viver igual a Jesus? Jesus fez isso. Custou a vida dele. Se for para custar a nossa vida, tudo bem que custe. Porque um já morreu e ressuscitou. Logo, todos ressuscitaremos com ele. Amém? Então, a primeira coisa, se você quer viver honrando ao Pai, você precisa abandonar o seu estilo de vida que você vivia. O que eu muito escuto, mas quando eu era assim, quando eu não estava em Jesus, eu fazia isso. Legal, nós podemos ter a lembrança. E eu quero te dizer, eu não gosto de lembrar de mim antes de estar vivo eternamente, antes de ter minha experiência com Jesus, de ser ressuscitado em Cristo. Eu não gosto de lembrar. Se você gosta de lembrar, glória a Deus. Mas quero te dizer uma coisa, deixa o passado. Jesus esqueceu. Deus, ele jogou o seu passado, o seu pecado, que você se arrependeu, certo? Arrependimento produz mudança. Então, ele jogou no mar de esquecimento. Deixa para trás. Renova a sua mente. Transforma a sua mente em nome de Jesus. Viva com a mente de Cristo. Esse é o segundo ponto. Se você quer viver de acordo com a vontade de Deus, você tem que estar disposto. Você tem que entender que existem umas regras no seu contrato. No contrato, não é letrinha pequena não, está escrito aqui, ó. Você precisa ser transformado, ter a mente transformada, e não é por live no Instagram, no YouTube. Tem muita gente aí que, o pastor fulano diz, o pastor fulano aquilo. Glória a Deus, você precisa se alimentar de palavra. Mas eu quero saber, isso aqui está em dia? Como que está isso aqui? Antes de você saber o que as pessoas estão falando, eu quero saber o que Deus está falando para você. A sua mente está sendo renovada pela palavra ou pelas filosofias, pelos pensamentos, pelas pregações de outras pessoas. Se a sua mente está sendo renovada pela palavra, pode ter certeza que você está, dia após dia, mudando o seu pensamento. E não é mudando porque o que a pessoa falou, ou que reclamaram, ou que pensaram, mas é porque você olha para Jesus e fala, eu não posso mais pensar assim. Não tem mais tempo para eu continuar com esse pensamento mesquinho. Não tem mais tempo para eu continuar com esse pensamento bobo. Deus, eu decido que eu quero viver a imagem e semelhança de Cristo. Eu quero viver com a mente de Cristo. Eu quero pensar o que os céus estão pensando. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver de uma forma que o Senhor considera agradável. Isso é um sinal de que você está honrando ao Pai Celestial. Então, todos nós somos filhos. E a decisão de honrar ou não é sua. Eu já fiz a minha decisão. E eu oro por todos vocês. Mas muito mais que eu, Jesus já orou por você. Mas eu quero que você entenda. Aquilo que eu falei que nós transferimos a responsabilidade significa que você precisa agir. Você precisa agir. Uma das estratégias de Satanás. Satanás é um ser espiritual, tá bom? A gente fica tirando o sarro dele, mas ele é um ser espiritual, ele é poderoso. Ele só não é mais poderoso que nós em Cristo. Em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós podemos todas as coisas. Calma lá. Todas as coisas, porque daí o pessoal sai querendo achar que é todo poderoso. Nós podemos todas as coisas em Cristo. Podemos passar aflições. Nós podemos passar dificuldades, passar frio, passar fome, igual Paulo. Nós podemos todas as coisas. E principalmente, nós podemos vencer Satanás. Não precisamos ter medo dele, mas temos que entender que ele é o nosso inimigo. E uma das estratégias dele, como eu estava dizendo, é manter você igual uma pessoa, desculpa a palavra, uma pessoa
que fica bobeada, uma pessoa que ouve, mas não consegue colocar em prática. Ele vem, assim como na parábola da semente, que cai a semente e as tentações, o medo, as circunstâncias da vida roubam aquela palavra do coração, roubam a semente, são estratégias de Satanás para que você não se posicione como um filho e uma filha que honra ao nosso Pai no céu. Então, querido, nessa noite que eu quero dizer para você que no final de tudo, se você decidiu viver para honrar o Pai, vai acontecer um resultado na sua vida. Então, honrar ao Pai, se você gosta de matemática, se você é de exatas, então você pode escrever honrar ao Pai é igual a abandonar meu estilo de vida, mais abandonar os meus pensamentos, né, transformá-los pelos pensamentos de Jesus, e isso é igual a uma mudança na nossa forma de pensar. E, além de mudar a nossa forma de pensar, nós vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para nós. Eu sei que todos nós queremos o melhor de Deus para nós. Se eu perguntar para você, você não é bom. Eu não conheço uma pessoa em sã consciência que diz, eu não quero viver a vontade de Deus. Até as pessoas que nem conheceram a Jesus dizem isso. Mas isso só está reservado. É a Bíblia que diz, tá bom? Isso só está reservado para aqueles que se posicionam em honra ao Senhor. A palavra nos diz, agrada-te do Senhor, ou deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tem muita gente querendo ter o desejo do coração satisfeito sem se deleitar, sem se agradar no Senhor. Princípio espiritual não se quebra. Princípio espiritual, ele é para ser cumprido. Ou não vai acontecer nada na sua vida. Então, minha pergunta para você, na verdade, é, em tempos iguais aos tempos de Manoá e sua esposa, que ninguém queria saber de Deus. Ele podia ter falado, mulher, você está louca? Deus vai fazer alguma coisa na nossa história? Faz mais de 40 anos que Deus nos abandonou. Fazem mais de 40 anos que Deus não quer nem saber da gente. Estamos numa crise. Estamos num grande problema. Mas eu estou perguntando, onde estão os Manoás que se levantam em meio a uma geração corrompida, um povo que se esqueceu do Senhor, e dizem, Senhor, me ensina, Senhor, como eu devo criar o meu filho. Onde estão esses pais? Onde estão esses filhos que se levantam para dizer, Senhor, me ensina o que eu devo fazer? Essa semana a pastora Jéssica estava conversando com uma discípula, e essa pessoa recebeu uma proposta interessante, e essa pessoa está orando, Deus, é tua vontade, que se levantem homens e mulheres com esse coração. Na verdade, Deus já está nos levantando, eu estou aqui, você está aí. Nós somos resposta de oração de toda uma geração que não via homens e mulheres que se levantavam em nome do Evangelho. Nós somos a resposta. Que nós continuemos, que nós prossigamos, que nós continuemos nos levantando como homens e mulheres que não estão nem aí se todo mundo se esqueceu de Deus. Mas eu quero saber, Pai, foi o Senhor mesmo? Então, como eu devo criar essa criança? Foi isso que Manoá falou, ele era o pai de Sansão. Como que é para eu criar esse filho? É para criar ele diferente de todos os outros. Ele é um nazireu, ele não pode beber vinho, ele não pode comer algumas coisas, não pode tocar em cadáver. Você acha que as pessoas acharam isso normal? Você acha que ele foi bem cotado? Hoje nós falamos de Sansão, falamos de Manoá, uau, os caras abençoados. Mas no tempo deles, eles decidiram seguir a palavra de Deus para eles. Homens referenciais. Homem e mulher, uma família que se posicionou e através deles Deus levantou um homem. Deus encontrou o coração deles no meio de um tempo de silêncio para falar com eles e usar a família deles. Será que Deus vai encontrar a sua família hoje? Será que Deus pode encontrar o seu coração? Eu quero falar de Davi.
Davi, ele não tem referência de pai. Eu quero falar com você que não tem referência de pai. Eu sinto que há uma unção do Senhor sobre nós hoje. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu sinto de verdade, no meu espírito, que há um rio mesmo, fluindo onde você está. Um rio de cura. Um rio curando toda deficiência no seu coração. Nessa relação de paternidade. Seja curado agora em nome de Jesus. Que se levantem os Davis. Homens e mulheres que não têm referência, que não têm para onde olhar, que só têm referências ruins, mas decidem se posicionar como homens e mulheres, segundo o coração de Deus, e dizem, a partir de mim vai ser diferente, a partir da minha família, a partir da minha história, é um novo marco de Deus nessa cidade, a partir da minha história, é um novo marco de Deus para a humanidade. Davi, ele poderia ter usado tantas desculpas da criação dele, mas ele se levantou e falou, eu não vou ser uma desculpa, eu não vou ser mais um que se desculpa, eu vou ser um homem que a partir de mim algo vai ser diferente. E o filho dele pôde viver tempos de paz, porque ele se levantou. Deus está queimando no seu coração, Deus está queimando no meu coração, porque a cura começa com uma fagulha. Deus, ele é um fogo consumidor que ele vem queimando, e eu declaro agora, seja tocado pelo Espírito Santo, onde quer que você esteja, seja quando você estiver assistindo essa ministração, sinta o toque do Senhor. A partir de hoje, decida que a partir de você vai ser diferente. Eu decido que a partir de mim, meus filhos, a terra não vai ficar um minuto sequer sem ver a glória de Deus. Decida isso na sua vida. Existem céus abertos sobre nós para que a nossa decisão seja impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Seja tocado pelo Senhor, em nome de Jesus. E por fim, não menos importante, mas eu quero perguntar, onde estão os pequenos cristos que entregam a sua própria vida por amor de muitos? Onde estão os pequenos cristos que querem dizer, Senhor, eu entrego a minha vontade para viver a tua vontade? Eu gosto dos mártires, eu gosto de olhar para a história da igreja, eu gosto de olhar para os apóstolos, eu gosto de ver, me inspira. Eu olho para aqueles cristãos que estão lá na Coreia do Norte, estão na China, apanham todo dia, morrem porque não querem largar Jesus. Isso nos inspira, mas eu quero parar de olhar para eles, eu quero olhar para mim, eu quero olhar para Cristo, eu quero olhar para a palavra de Deus e falar, Deus, aqui o Senhor encontrou um coração disponível. Aqui o Senhor encontrou um coração disposto, um coração disponível. Faz acontecer na minha vida. Quando o Senhor tiver para fazer o seu de repente, o Senhor pode contar comigo. Quando o Senhor for fazer o de repente na minha geração, esse é um coração que o Senhor pode contar. Seja onde quer que eu esteja, seja em que local geográfico, seja em que local espiritual, eu só quero saber, Deus, e te agradar e saber que eu estou te honrando. Hoje, nesse Dia dos Pais, eu quero dizer para você, eu vim para que queime no seu coração um desejo de honrar ao nosso Pai Celestial e que isso transforme a sua vida. Onde estão as pessoas que, assim como Jesus, vão orar não apenas pelos seus, mas por aqueles que virão, por aqueles que ainda virão. Eu decido a partir de mim hoje um novo legado. Feche os seus olhos. Diga para o Senhor, Senhor, eu decido nessa noite, nem mais um dia, nem menos um dia, eu decido que a partir de agora, diga para o Senhor, eu digo a partir de agora, Senhor, o Senhor pode contar comigo. Senhor, todas as minhas desculpas eu deixo aos pés da cruz. Senhor, toda a minha história, todas as minhas dores, eu abro o meu coração para que o Senhor me cure. Eu vejo que esse rio, como eu disse desde o começo do culto, ele está trazendo cura a alguns corações. E a cura ela pode ser tanto instantânea como um processo. Deixa Deus curar o seu coração, meu irmão e minha irmã. Existe um rio fluindo para que essa cura possa nos trazer frutos da presença do Senhor em nós. Senhor, eu peço pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Eu peço, Pai, por aqueles que foram abusados por seus pais, em vez de serem protegidos, Senhor.
por aqueles que foram esquecidos pelos seus pais quando deveriam ter pais como referência. Senhor, eu peço por aqueles que não tiveram oportunidade de ter uma família quando o Senhor preparou a família para ser o nosso lar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, se eu pudesse, eu voltaria no tempo, Pai, para corrigir cada história. Senhor, mas o Senhor sempre cuidou de cada um desses. O Senhor sempre cuidou de cada um de nós. Eu declaro, Senhor, sobre aqueles que não tiveram seus pais presentes, hoje uma cura vindo do trono do Senhor. Uma cura, Senhor, que é o teu rio. Ele passa e ele leva toda dor. Ele leva toda mágoa, ele leva toda tristeza. Esse rio, ele nunca para de passar. E nós nos abrimos, Senhor, ao teu processo. Nós nos abrimos, Senhor, nessa noite para a tua obra poderosa. E nós dizemos, no que depender de nós. Senhor, eu digo, no que depender de mim, Pai, o Senhor será honrado. O Senhor será um pai honrado por um filho que desiste de viver sua própria vida por amor de Cristo, que desiste de seus próprios desejos para viver o desejo de Cristo. Eu sei que muitas vezes o nosso desejo já é gerado pelo Senhor, mas mesmo assim, Pai, eu me arrisco a viver só o que o Senhor tem para mim. Pai, eu me arrisco, eu me posiciono a ser criticado por toda a minha família, por todos os homens, por todas as mulheres, para ser seu filho amado, para honrar o seu nome, para honrar a sua presença. E, Senhor, eu já declaro que eu vou viver todos os meus dias na sua presença. Eu declaro que o meu irmão e minha irmã que estão comigo nessa noite, eles vão viver a tua boa, a tua perfeita, a tua vontade agradável, porque isso é a tua palavra. Senhor, aquilo que está sendo desculpa ainda, eu peço que o Senhor abra as visões, assim como o Senhor tirou as escamas dos olhos do apóstolo Paulo, que toda escama nos olhos hoje, para que nós não venhamos, Pai, perceber a sua obra na nossa vida, seja caído por terra, caia por terra em nome de Jesus. Mas eu declaro hoje um marco poderoso de paternidade, de filhos que decidem honrar sem esperar nada em troca, filhos que decidem se posicionar como Manoá, decidem se posicionar como Davi, filhos que honram princípios espirituais por algo maior. Enquanto o Senhor não volta, Jesus, nós estamos aguardando com grande expectativa a sua volta, mas enquanto o Senhor não volta, nós nos movemos em honra e só queremos falar aquilo que o Pai diz. Obrigado pelo seu amor, Jesus, nas nossas vidas. Amém. Amém, meus irmãos. Se você precisar de uma oração, se você estiver precisando de cura, se você sentiu que essa palavra é para curar o seu coração, procura o seu líder de célula, ou me procura, ou procura a pastora Jéssica, mas não perde esse tempo do Senhor sobre a sua vida. Eu não vou perder sobre a minha vida, é só um conselho, tá bom? Para você, que você viva a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. Todos os dias eu declaro isso sobre a sua vida, eu declaro que a sua semana será abençoada, será próspera. Eu declaro que a sua semana será uma ativação do céu na terra quando você estiver transbordando o Espírito Santo. Amém? Eu espero você aqui no YouTube. Amanhã, às 20 horas, nós vamos mais profundo ainda nessa palavra. Vamos entender algumas coisas mais afinco e que Deus seja glorificado em nós. Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau!